Avivamento, parte 6. Como eu disse anteriormente, estamos aí na linha dos avivamentos históricos, na Bíblia primeiro, e agora quero falar ainda do Novo Testamento, a última parte. Lá em Atos, capítulo 19, há o relato de Paulo vivendo por 2 anos em Éfeso. E vamos ler aqui o que aconteceu lá. Olha, a partir do versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Até o versículo 12. Então, ali em Éfeso, continua a história dos avivamentos no Novo Testamento. Porque ali Paulo chega, ora por aquele grupo de irmãos que tinham se convertido só com a palavra de João Batista e lhes impõe as mãos, o Espírito vem sobre eles e eles foram cheios do Espírito. E aí Paulo, junto com os irmãos ali cheios do Espírito, estão operando na cidade de Éfeso. E Paulo fica 2 anos ensinando e Deus fazia milagres extraordinários usando Paulo. Isso literalmente era um estado de avivamento, porque toda a província da Ásia ouviu o evangelho a partir de Éfeso, o que é uma coisa incrível. Não sabemos a extensão dessa província da Ásia ali e quantos seriam essas pessoas, mas todo mundo teve oportunidade de ouvir o evangelho, o que é uma coisa maravilhosa. E normalmente no avivamento, no estado de avivamento, muitas pessoas ouvem o evangelho, porque sinais e milagres que estão acompanhando o avivamento causam que as pessoas busquem socorro por causa das suas enfermidades e tudo, e mesmo as pessoas que estão sofrendo de opressão demoníaca vêm, são libertados, e isso é uma coisa incrível. Agora, vale aqui uma observação, porque eu disse que desde o princípio que avivamento é uma obra exclusiva de Deus. É Deus que determina quando e onde vai acontecer avivamento. Ali Deus determinou que começaria em Jerusalém, ele mandou eles ficarem até o Espírito Santo descer. Depois o avivamento se espalhou por Samaria, Antioquia e pelos gentios afora, e agora chega aqui na província da Ásia, em Éfeso. E Deus está esticando o avivamento porque Ele quer que o mundo ouça a sua palavra
e que tem a oportunidade de se converter. E Deus usa Paulo. Então, eu disse, Deus é quem aviva a sua obra, mas ele usa homens, e através da história dos avivamentos, normalmente existem alguns avivamentos que têm uma figura central usada por Deus, ou várias figuras, como em Jerusalém ele usava os apóstolos e fazia milagres extraordinários também, porque eles andaram com Jesus e sabiam as palavras de Jesus, e eles tinham como transmitir o que Jesus falou, visto que não havia ainda a palavra do Novo Testamento escrita. Mas agora, aqui em Éfeso, Paulo está fazendo um reboliço pelo Espírito Santo. Então, isso é uma coisa maravilhosa da ação de Deus na história dos avivamentos, né? Usando pessoas como Pedro, João, Paulo, né? No Novo Testamento, Filipe, e outros que estão junto com esses irmãos, outros apóstolos, os que estão junto com Paulo, junto com os Pedro, junto com João e tudo, são usados por Deus na história do avivamento no Novo Testamento. E isso é uma coisa maravilhosa. Quero deixar aqui um grande abraço. Se você quiser ouvir as outras palavras sobre avivamento, as primeiras partes, você vai lá no canal do YouTube, William Robson Leite, tem a história completa desde a parte 1, e também no Instagram, Leite53. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te aponte o caminho. Aqui no texto fala que eles falavam mal do caminho. Seguir a Jesus é seguir o caminho correto, é seguir o caminho da vida. Só Ele tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai, está escrito. E nós precisamos de ter o Filho e somente o Filho. Não mais nenhum outro adendo, ou nenhum outro homem, nenhum outro nome que possa te ajudar no processo de salvação. Somente Jesus salva, e somente Ele pode te ajudar e te socorrer na salvação dos seus pecados, porque o nome dele é Jesus, que está escrito. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Que Jesus te salve dos seus pecados, como ele me salvou dos meus pecados e tem salvado. Fica na paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.